vestibulando, eu sou o professor Sérgio de Biologia do cursinho Oficina. Eu gostaria de falar com vocês hoje um pouco sobre um assunto que no Brasil é bastante importante, mas não só aqui, né? No mundo inteiro, a respeito da fotossíntese e os tipos de plantas que nós podemos encontrar em relação a esse processo. Observando esse gráfico, nós podemos ver o seguinte, que a taxa fotossintética tem a ver com a variação da temperatura, uma vez que a temperatura atua diretamente nos processos enzimáticos, fornecendo uma maior quantidade de energia ao processo. Percebe-se lá que tenho duas retas, aonde uma delas, apesar de eu estar aumentando a temperatura, a fotossíntese praticamente é constante, tanto em temperaturas menores quanto em temperaturas maiores. Já uma outra planta aqui, percebe-se que ela vai muito bem na sua taxa fotossintética até umas temperaturas medianas. A partir de um ponto, a queda da taxa fotossintética é muito grande. Podemos classificar essas plantas em dois grandes grupos. As plantas chamadas de C4 e as plantas chamadas de C3. Pensa um pouco no nosso país quase continental. Nós temos regiões nesse país que são extremamente quentes. Vamos colocar do meio norte para cima do nosso país. E temos regiões mais frias, como o sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, porções do estado de São Paulo, até mesmo Minas Gerais. As plantas vão se dar melhor ou pior dependendo dessas regiões. Percebe-se que as plantas C3 não suportam temperaturas muito maiores, enquanto que plantas C4 já suportariam essas temperaturas maiores no seu processo fotossintético. Temos como exemplo clássico de uma planta C4 o nosso milho e a cana. Lembra, o Brasil desde o seu processo de colonização, o que a gente planta no Nordeste e se deu muito bem lá desde o início desse processo? A própria cana-de-açúcar, que hoje, evidentemente, melhorada geneticamente, assim como a maioria dos vegetais que nós cultivamos, a cana pode ser plantada em lugares mais frios, mas continua sendo o quê? Basicamente uma planta de ambiente quente. O milho, a mesma coisa. Óbvio que nós podemos aclimatizá-lo, mas de qualquer forma, o milho se desenvolve muito bem em ambientes mais quentes. Já uma planta C3, quando a gente percebe alguns exemplos clássicos de planta C3, podemos observar o trigo. Aí você já lembrou rapidinho o que acontece no Brasil em relação ao trigo. Um país continental, quase que totalmente tropical. O Brasil é um péssimo produtor de trigo. E o trigo que é produzido não tem boa qualidade. Nós somos quase que totalmente dependentes, quase não, né? Totalmente dependentes do trigo externo, principalmente da Argentina. Por que o trigo não consegue ser cultivado em grandes escalas no Brasil todo? Porque é uma planta que não suporta temperaturas maiores. Já outra planta que faz parte desse grupo é o centeio, que também não suporta grandes temperaturas. Assim como também o arroz faria parte do grupo das plantas C3. Lembre-se que o grande produtor de arroz no Brasil, o carro-chefe, a locomotiva de trigo, do centeio ou do próprio arroz, sempre foram os estados do sul, onde as temperaturas são mais amenas, enquanto que na temperatura mais alta, uma planta C4 sobreviveria melhor. Por que tudo isso acontece? Quando a temperatura aumenta e passa de uma mediana de 20 e poucos graus, as plantas C3 são mais sensíveis à perda d'água. Elas começam a ter um processo de transpiração mais forte. Então, nesse caso, as plantas C3 diminuem o processo fotossintético porque elas fecham seus estômatos.
E ao fechar os estômatos, a planta não mais consegue o quê? Absorver o gás carbônico para a fotossíntese, matéria-prima para a fotossíntese. O que nós vamos ter, portanto? Temos a queda da taxa fotossintética devido aos fechamentos dos estômatos. E para que a planta faz isso? Ora, a temperatura aumentando acima do suportável para essa planta, a transpiração é muito maior. E para não morrer por dessecação, elas passam a se defender, fechando seus estômatos para não perder água, mas em compensação diminui drasticamente a taxa fotossintética. As plantas C4 já são mais toleráveis a esse processo. Elas fecham seus estômatos, mas não totalmente. As plantas C4, elas fecham parcialmente os seus estômatos, Conclusão: fechando parcialmente, elas continuam absorvendo CO2 no processo fotossintético e diminuem a perda de água na transpiração. Portanto, conseguem sobreviver de forma mais eficiente em temperaturas maiores em relação às plantas C3, pois, apesar de ambas terem mecanismos semelhantes para evitar a perda d'água, uma, C3, fecha totalmente os seus estômatos, impedindo a entrada do gás carbônico no processo fotossintético, o que leva à queda abrupta da fotossíntese. Já as plantas C4, ambientes mais quentes, elas fecham parcialmente os seus estômatos, continua tendo a entrada de CO2, diminui a perda d'água na transpiração estomática e elas conseguem se manter nesse meio, fixando o CO2. Inclusive, elas conseguem também tirar o CO2 dos espaços parenquimáticos das suas folhas, aonde o CO2 fica armazenado e concentrado. Fechando seus estômatos, elas passam a utilizar também esse CO2. Já uma planta C3 não tem essa estratégia de armazenar nas lacunas do parênquima, principalmente foliar, parênquima fotossintetizante, o CO2. Portanto, caindo a fixação de CO2, cai a taxa fotossintética. Apesar de fechar os estômatos, elas praticamente mantêm a fotossíntese constante, pois continuam tirando do meio e do estoque interno das suas folhas. Vestibulando, você tem que relacionar isso com o país. Região norte, região sul. Quanto mais ao sul, melhor planta C3. Quanto mais ao norte, melhor planta C4. Mas não deve se esquecer que as plantas sofrem os melhoramentos genéticos dados pelo homem. O processo de aclimatização feita pelo homem. E é óbvio que nós poderemos plantar arroz em lugares mais quentes, mas plantas essas que sofrem modificações. Espero ter ajudado e boa